Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, telespectadores, senhoras e senhores do comitê de imprensa desta casa, nobre deputado Wellington, nobre deputado Wellington está da casa, senhor presidente? Nobre deputado Wellington, quando eu falei sobre Vossa Excelência ontem, aliás, eu não citei Vossa Excelência. Vossa Excelência entendeu, podia não ter sido com Vossa Excelência. Mas eu vou tratar da licitação, mas eu preciso só, en passant, fazer um registro sobre o que tratei hoje no início do meu pronunciamento. Quando eu disse que Vossa Excelência era uma figura parestésica, eu falava de um problema de desordem mental. E eu não vou nem falar do pronunciamento de Vossa Excelência aqui na tribuna, porque todos os companheiros e a imprensa assistiu Vossa Excelência. Eu vou só dizer o que Vossa Excelência falou ontem e que me chegou às mãos, aqui é o Diário da Assembleia. Quando eu aconselhei Vossa Excelência a procurar um ramo da medicina, que é a neurologia, eu faço com carinho, porque eu tenho idade de ser o seu pai. Eu gostaria de ver Vossa Excelência na linha, na trilha de outros oposicionistas desta casa, que, apesar de que Vossa Excelência é professor, é dono de colégio, é educador. Quer dizer, significa dizer que nós todos aqui deveríamos estar aprendendo com Vossa Excelência. Mas, para falar da parestesia que ataca Vossa Excelência, leia, acompanhe na página 12 do Diário desta Casa o que Vossa Excelência disse ontem em relação à morte da professora Ana. Eu vou ler só um trechinho, vou largar de mão e vou entrar no pronunciamento sobre a licitação. E vou deixar para o julgamento da casa, porque as palavras de Vossa Excelência estão nos anais desta casa, ou seja, para a eternidade. Senhor deputado Wellington do Curso, senhora presidente, mais uma vez, muito obrigado. E que a família da querida amiga professora Ana Duarte saiba que a sua morte não ficará impune. E a sua morte será um bálsamo para as nossas vidas. Deputado Edivaldo, quando puder me conceder uma parte, gostaria de fazer um comentário sobre a questão da licitação. Eu vou me ater ao pronunciamento que ficou faltando sobre a licitação. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, vamos fazer um pronunciamento mais ou menos técnico sobre a licitação de transporte. A configuração atual do sistema de transporte: 168 linhas, 5 terminais de integração, empresas operadoras, 27, frota operante das linhas urbanas, 874 ônibus, número de viagens médio por dia útil, 6.432 viagens dia. Demanda média por dia útil, 545.480 pessoas. Quando o prefeito Edivaldo Holanda Júnior assumiu a prefeitura, deputado Edilásio, encontrou uma média da idade dos ônibus de 8 anos. Isso é média. Significa que
Pode ter ônibus de 14 anos, de 20 anos, mais de 2 anos, de 3, de 4, de 5. Na média, 8 anos era a idade da frota. Logo no primeiro ano, o prefeito baixou essa média para 6,3 com a determinação de colocação de 88 ônibus novos na frota. No ano de 2014, com a entrada de mais 280 ônibus, a idade média baixou para 5,8 anos. E agora, com a licitação, com o edital, com a licitação, a idade média vai baixar para 3 a 4 anos. Que é a média do Nordeste e do Centro-Sul do país. Foi feita uma pesquisa, contratada uma empresa para fazer uma pesquisa sobre prioridade na opinião dos usuários. 30% dos entrevistados entendem que o problema principal é a tarifa. Ou seja, 30% dos que usam o sistema de transporte acham a tarifa cara. E 70% apontam a falta de qualidade como principal problema da frota de ônibus de São Luís. Eu quero conceder uma parte ao nobre deputado Otelino, onde ele se encontra, porque o pronunciamento é mais ou menos técnico e Vossa Excelência pode aparteá-lo em qualquer momento, eu farei logo agora. Deputado Edivaldo, eu até iria fazer um pronunciamento especificamente sobre esse assunto, mas Vossa Excelência já está explicando com muita competência, contextualizando a questão da licitação do transporte público. Mas eu queria dizer que um momento como esse, me custa crer alguém tentar transformar, com todo o respeito ao deputado Wellington, numa razão de uma notícia negativa ou de um debate querendo desqualificar este momento que, de fato, é histórico. Ninguém, nem Vossa Excelência, nem eu, nem o prefeito Edivaldo, nem as pessoas que utilizam o serviço de transporte público de São Luís, considera que o sistema está bom. Se bom estivesse, não precisaria fazer uma licitação para que exatamente se possa garantir a melhora. E registre-se, essa melhora, essa licitação, aliás, ela acontece após uma série de passos que foram dados. Inclusive do bilhete único, da bilhetagem eletrônica, que foram etapas que foram sendo vencidas até chegar aqui. Hoje, o que aconteceu ontem foi um anúncio, mas o que vai acontecer em breve, as empresas, salvo engano, têm 45 dias para apresentar as propostas, já de imediato a substituição de 200 ônibus por ônibus novos, muitos deles com ar-condicionado, com condições de acessibilidade. Hoje, são 27 empresas, pelo que pude ler e me informar, que atuam no transporte público de São Luís, com 874 ônibus, atendendo aí mais ou menos 550 mil pessoas. Com a nova licitação, serão 700 mil pessoas atendidas. Então, não há razão, a não ser interesse politiqueiro imediato, de ser contra um momento como esse. Se não foi no primeiro ano da gestão, é porque muitas coisas precisavam ser feitas para que se viabilizasse a licitação. Se fosse feito há 3 anos, provavelmente seria um processo licitatório vazio, sem interessados. Fosse o prefeito politiqueiro, ele deixaria para dar o aumento pós-eleição. Quem é o prefeito, candidato à reeleição, que concede de bom grado um aumento às vésperas da eleição? Eu nem vou me ater aos termos
tentando desqualificar o prefeito, porque Não compensa, deputado, passa por cima, não compensa. Com um político como o prefeito Edivaldo Holanda Júnior, que teve 2 mandatos de vereador, 1 mandato e meio, depois foi eleito um dos deputados federais mais votados do Maranhão, e em seguida eleito prefeito da capital, que está há 3 anos e pouco à frente da prefeitura, com toda a dificuldade, conseguindo realizar o seu trabalho, reconhecendo as limitações, e agora, em parceria com o governo do Estado, entregando várias interbairros e que as pessoas se manifestam e reconhecem os avanços. Eu acompanhei algumas com o prefeito Edivaldo Holanda Júnior e com o governador Flávio Dino. Então, eu quero finalizar esse aparte já longo, dizendo que estou feliz com o anúncio da licitação. É claro que gostaríamos que tivesse acontecido antes, mas vai acontecer agora. Acontecer agora, sob a decisão, sob o comando do prefeito Edivaldo Holanda Júnior, e as pessoas vão sentir a melhoria da qualidade do transporte. Isso não é eleitoreiro. Eleitoreiro fariam outros. Esperava passar a eleição e dava um aumento em seguida. O prefeito foi corajoso, o prefeito é humilde, reconhece as suas limitações, mas cumpre com os seus deveres. O resto me parece mais objetivos eleitoreiros de curto prazo do que propriamente contribuir com a cidade de São Luís. Muito obrigado, meu deputado Otelino, pelo brilhante aparte de Vossa Excelência. Eu entendo a frustração do nobre deputado Wellington, a tristeza, o espernear na tribuna, tentando, inclusive, colocar outros temas em cima deste tema, que é a licitação, para obnubilar a imagem positiva deste ato. Porque, no fundo, o deputado está frustrado com o lançamento desta licitação. Ele não quer isso. Tem mais alguém em Brasília que não quer essa licitação. São companheiros do mesmo sentimento, do mesmo pensamento e da mesma busca em prol do Executivo. O que não se entende é a pessoa obscurecer um fato tão importante, tão histórico, que a população aplaude, que os representantes de bem esperavam com muito carinho, com muita ansiedade por isto. Instrumentos para a formatação da licitação. Vamos no item transparência, senhores deputados. Primeiro, contratação de serviços especializados de consultoria técnica para a elaboração de projeto básico e modelagem operacional. Foram contratados serviços de consultoria para a elaboração deste projeto básico e da modelagem operacional. Não foi uma coisa feita, lançada ontem. A licitação é um processo longo, responsável. Ele vem realmente de muito tempo, porque há muitas situações que precisavam ser vistas para não gerar problemas dentro do sistema. Tivemos 2 audiências públicas, as pessoas participaram em agosto do ano passado e em janeiro deste ano, a população se manifestou publicamente em audiência sobre esta licitação. Também houve pesquisa de imagem e opinião com uma amostragem de 1.012 entrevistados no ano de 2014. O estudo técnico e o projeto do edital foram apresentados ao Tribunal de Justiça do Estado, deputado Rogério Cafeteira, ao Tribunal de Contas do Estado e ao Ministério Público do Maranhão. Então, foi um processo com transparência absoluta, inclusive dos órgãos representativos de controle da sociedade. As diretrizes gerais do projeto: garantir o nível de qualidade dos serviços, garantia de segurança jurídica dos operadores, importante, necessário,
Qual é a empresa que vem lá do Rio Grande do Sul, lá do estado de São Paulo, lá de Brasília, de Goiás, sem que haja segurança jurídica para eles? Terceiro risco de demanda será suportado pelo concessionário. Problema dele na questão demanda. A tarifa de remuneração adequada aos custos operacionais do sistema. Não pode ser uma tarifa de qualquer jeito, demagógica, como se segurou aí 8 anos, sem aumento. O que o prefeito fez foi um realinhamento, numa hora importante, para que houvesse a atração maior das empresas de fora do Estado. Licitação única composta por lotes de serviços. A licitação é composta por 4 lotes. Os empresários participam de um lote, operam com um lote, para evitar o monopólio. Deputado Edivaldo, vários empresários podem se reunir em consórcio para ganhar um lote. É o caso das empresas pequenas, elas podem se consorciar, já que individualmente não tenham condições para enfrentar as exigências do edital, eles podem se consorciar e disputar, e podem vencer. Concedo a parte ao nobre deputado Rafael Leitoa. Deputado, dentro do processo de licitação também do edital, gostaria de fazer também alguns comentários, só para colaborar com o seu pronunciamento, que digo de passagem está sendo muito explicativo e elucidativo, com relação também a que o município vai ganhar com relação à questão das outorgas. Digo isso porque para cada lote de licitação haverá um pagamento de uma outorga por parte da empresa vencedora. Nós temos essa licitação distribuída hoje em 4 lotes, como o senhor bem falou, os empresários podem participar de todos os lotes, mas só poderá, se for vencedor, em apenas um lote, para evitar o monopólio. Mas, no ato da contratação, ela já terá que pagar 20% do valor da outorga. Ou seja, no lote 1, que prevê 5.400.000, no lote 2, 3 milhões de reais, no lote 3, 2.600.000, no lote 4, 2.700.000. Ou seja, são outorgas que os empresários deverão pagar ao município de São Luís para poder operar o sistema. Esse pagamento na assinatura do contrato terá que ser feito da forma de 20% e os demais diluído ao longo dos anos. O que eu quero dizer com isso é que em muitas licitações do resto do Brasil, a prefeitura não cobra outorga, e a prefeitura de São Luís está cobrando. Ou seja, o empresário, além, ele vai ter o direito de explorar a linha, mas ele vai ter que dar uma contrapartida pecuniária ao município para que possa ser investido também no sistema de transporte. Isso. Ou seja, é mais uma modalidade em favorecimento do poder público. Mais uma modalidade que poderá, a prefeitura, com esse investimento, com esse recurso, que aí soma mais de 12 milhões de reais apenas em outorgas, isso é oferta mínima, digo isto porque faz parte dos critérios de seleção a questão da outorga, investir no sistema de transporte público de São Luís. Então, assim, a licitação foi muito bem montada, obviamente que não se faz uma licitação do sistema de transporte público como se faz uma licitação de uma obra, de uma edificação, que é 90 dias, ou seja, o prazo mais ou menos você faz, porque exige estudo, existe projeto básico, existe discussões em audiência pública, existe discussões com empresários que queiram participar, mas como você mesmo citou, a prefeitura desde 2014 que começou esse processo, ou seja, já vai aí quase 2 anos de processo, porque é um processo que demanda tempo, um processo que demanda projeto básico, pesquisas de origem e destino, como eu falei no meu pronunciamento anterior, é um processo muito mais complexo do que uma licitação tradicional, digamos assim, para reforma, para construção, não. Você vai mexer com a vida dos ludovicenses durante 20 anos e também que poderá ser prorrogado por mais 10. Mas só para finalizar minha parte, deputado Edivaldo, colocar também que a população de São Luís, um dos índices mais cobrados e mais questionados é a questão do conforto. E existe dentro do processo do edital de licitação um anexo que trata apenas do conforto ao usuário, que as empresas terão meta a cumprir. Só assim o município terá condições de fazer um controle, ser transparente o controle, porque ele vai ter um anexo
que todos os empresários que vencerem a licitação terão que cumprir no quesito conforto, seja o ar-condicionado, a questão do monitoramento dos ônibus, ou seja, tudo isso para beneficiar a população. Creio que o edital contempla tudo isso e que a população ludovicense, o sistema de transporte público, os empresários, todo o sistema ganhará com esse processo licitatório. Até porque a renovação já se sentirá no primeiro ano da concessão e os efeitos serão de imediato. Muito obrigado, nobre deputado Rafael Leitor, pelo seu brilhante aparto e essa contribuição importante, esta lembrança do valor que cada empresa pagará para este fundo de manutenção do sistema. Principais aspectos da regulação. Desculpem que eu vou correr um pouco, o tempo está terminando. Política de renovação de frota e implantação gradativa da frota convencional. Inicia com um mínimo de 20%, que são 180 veículos, com acréscimos anuais de 10%. Ou seja, ganha a licitação, imediatamente serão retirados de circulação 180 ônibus, que são exatamente aqueles que o deputado Wellington deve se referir. Esses ônibus velhos, que já têm 20 anos, 14 anos, 15 anos, que não têm mais condições de circular. Quem vai retirá-los é exatamente o processo licitatório. A empresa ganhou, ela imediatamente, ou ela sai, e dá lugar para outro com condições de ônibus novos, ou ela retira imediatamente esse percentual que bate com o que precisa realmente sair das ruas. Veículos articulados e de maior capacidade também com ar-condicionado. Nós teremos para cada região dessa uma quantidade de veículos articulados, todos com ar-condicionado. Inicia-se a operação com 100% da frota adaptada para pessoas com deficiência. Então, não haverá um ônibus em São Luís que trafegue na sua rota que não ofereça condições de acessibilidade às pessoas deficientes. Manutenção do sistema de bilhetagem, SBA, fase 1. Implantação do sistema de gestão e telemetria da frota. Manutenção das gratuidades e outros benefícios. Garantia de todos os benefícios da gratuidade. Idosos acima de 60 anos, aposentados do município e do estado do Maranhão, pessoa com deficiência, criança até 7 anos e demais benefícios e gratuidades atualmente existentes. E aos estudantes a meia passagem mantida. O prefeito está lançando também com a licitação o cartão criança, dignidade para as crianças no transporte público. Manutenção das gratuidades e outros benefícios. Bilhete único. Temos aí já, nesses 3 meses e pouco, 1.200.000 integrações temporais em 3 meses. Recarga embarcada utilizada por 220.000 pessoas por mês. Biometria facial, combate à fraude de 2.700.000 passagens. E GPS, equipamento embarcado nos veículos. Isso já são conquistas implantadas pelo prefeito Edivaldo Holanda Júnior antes da licitação. Concluirei já, senhor presidente. Diretrizes gerais para delegação. As diretrizes gerais tiveram como objetivo proporcionar à população um sistema de transporte público que, primeiro, melhore a qualidade dos serviços, oferecendo veículos mais novos e modernos. Ofereça mecanismos modernos de cobrança e controle tarifário através de melhorias no sistema de bilhetagem eletrônica. E a Prefeitura fixou como exigência que todos os ônibus inseridos no sistema ofereçam ar-condicionado. Aspectos que a licitação prevê.
tecnologia veicular, veículos convencionais adequados à idade prevista em lei e política de substituição manual da frota convencional sem ar-condicionado para veículos com ar-condicionado. Ou seja, os veículos, mesmo com idade compatível com o edital, com as exigências legais, que não tenham ar-condicionado, eles serão anualmente retirados e substituídos por veículos com ar-condicionado. Veículos articulados e de maior capacidade também com ar-condicionado. Todos os veículos da frota adaptados para pessoas com deficiência. Eu quero responder duas perguntas que o nobre deputado Bira do Pindaré, embora não esteja no plenário, mas ele, precisando se retirar, falou comigo, dizendo da necessidade de deixar o plenário, mas que estaria no seu gabinete, assistindo o nosso pronunciamento, e que eu disse para ele que daqui eu daria resposta às duas perguntas. Deputado Edivaldo, como vice-líder do Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão, sugiro que o senhor use 5 minutos que tem aqui no bloco. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor presidente. Terminarei dentro desse prazo. Além do edital de concorrência que o deputado Bira do Pindaré nos pediu, já está aqui em nossas mãos, e nós iremos passar às mãos do nobre deputado Bira do Pindaré todo o processo licitatório, a pedido dele. Mas as duas perguntas, salvo engano, senhor deputado Bira do Pindaré. A primeira, salvo engano, é sobre a questão de ônibus com ar-condicionado. Eu creio que durante aqui a nossa exposição técnica, nós falamos sobre isto. A frota será 100% com ar-condicionado. Embora essa exigência do processo licitatório tenha graduação, ela será substituída, como falamos aqui, gradativamente. Inicialmente retirada de 200 ônibus antigos de circulação, e a entrada desses 200 ônibus novos no lugar dos velhos já será com ar-condicionado, e a cada ano a frota será renovada, obrigatoriamente retirados ônibus, mesmo os novos que estejam circulando, novos que eu me refiro dentro da idade exigida no edital. Esses ônibus serão retirados anualmente e colocados ônibus com ar-condicionado. A segunda pergunta do deputado Bira do Pindaré: por que um aumento antes da licitação? Eu volto a dizer o que disse no pronunciamento anterior e já neste. O sistema passou 8 anos sem ser reajustado. O prefeito encontrou um sistema totalmente desorganizado, desmantelado, falido, com uma grande fraude instalada, com as tarifas achatadas. E ele precisou fazer esse realinhamento. Eu quero dizer que as empresas que se propõem vir para o Maranhão não chegariam aqui sem que o prefeito tivesse organizado o sistema que está aí, acabado com a fraude, sem ter dado demonstração de responsabilidade como gestor público. Nós temos uma eleição às portas. Como disse o deputado Otelino, o prefeito Edivaldo Holanda podia ter deixado esse aumento para depois das eleições. Seria muita demagogia, deputada Graça Paz. Nós vimos isto numa eleição recente, nacional. O prefeito foi transparente com a população.
foi responsável com a população. O sistema tem problemas de insumos, de pessoal, de dissídio, por exemplo, agora no mês de maio, próximo agora, depois do mês que vem. Nenhuma empresa iria chegar aqui para melhorar o sistema de transporte com a tarifa que está aí, que estava aí, e com o sistema totalmente desorganizado. Então o prefeito preferiu entrar no sacrifício. Sabeis por quê? Porque não é demagogo, porque não é hipócrita, porque não é irresponsável. O prefeito de São Luís tem compromisso com o cidadão, com a cidade. Então, ele tinha que mostrar o equilíbrio do sistema, para que os interessados em chegar aqui viessem com tranquilidade. Para vocês terem uma ideia, a folha dessas empresas, 50% é só de pessoal. Imaginem os senhores um dissídio coletivo, agora no mês de maio, e eles reclamando aumento e as empresas e os funcionários fazendo greve, parando o sistema, como foi parado o ano passado, 16 dias, e instalado um caos na cidade de São Luís. Então o prefeito Edivaldo Holanda Júnior não olhou para a sua eleição de logo mais. Ele preferiu com responsabilidade se expor à mídia negativa, a palavra muitas vezes não responsável, de pessoas interessadas exatamente no contrário, em que o sistema não seja eficiente. Ele se antecipou, deputado Edilásio, e fez esse realinhamento, não foi aumento. Eu não vi o deputado Wellington do Curso, nesta casa, falar sobre o aumento da cesta básica. Aumento do arroz, do café, do feijão, do tomate, do pãozinho, do leite. A nossa cesta básica aumenta todo dia. Mas ela não dá holofotes. Não adianta você vir para a tribuna falar que a cesta básica dobrou, triplicou, que é um fato. É um fato. Não. Agora, o sistema dá holofote. O irresponsável e demagogo não daria aumento agora. Não faria o realinhamento. Iria agradar a imprensa, agradar os usuários, são 760 mil diariamente. Ele é um rapaz sério, um jovem sério, cristão, honesto. Ele trabalha com responsabilidade. Ele trabalha com a consciência. Ele não trabalha para agradar o Wellington, A ou B ou C. Ele trabalha para fazer a justiça, para fazer o que um governante deve fazer, o que um gestor deve fazer. E o que ele está fazendo aqui, com esta licitação, é trazer para esses 70% de usuários que indicaram numa pesquisa que querem um transporte melhor, que querem um transporte de qualidade, que querem um transporte bom, que eles possam se dirigir para o seu trabalho com tranquilidade e chegar na hora certa. Então, muito embora haja descontentamentos com esse realinhamento de preços, mas o prefeito agiu como qualquer gestor responsável haveria de agir. Ele está de parabéns, porque ele enfrentou a realidade e está dotando São Luís do Maranhão com o que há de melhor no transporte público. Transporte de qualidade, com ar-condicionado, com acessibilidade, maior quantidade de ônibus novos, para que a população, estes 70% que se revelaram, possam ficar realmente satisfeitos. Aí está o edital publicado. Que Deus abençoe e proteja o prefeito em mais uma iniciativa de coragem
de firmeza e de determinação. Muito obrigado, senhor presidente.